Olá meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Mas o que aconteceu antes desse acidente foi uma grande direção e orientação de Deus. Quando nós lemos o capítulo 27, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele disse assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele havia dado uma orientação, porque Deus havia falado no coração dele, e ele tinha uma direção de Deus. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus sempre terá uma direção de Deus. Às vezes na vida nós até falamos assim: fui pego de surpresa, mas quando eu olho para a Bíblia, nós percebemos que sempre antes de algo acontecer, Deus sempre nos avisa, Ele sempre mostra, Ele sempre dá uma direção, Deus sempre fala. O problema nosso hoje não é a ausência da voz de Deus, mas sim a nossa falta de comunhão com Deus para poder ouvir e receber essa palavra de Deus, porque Deus fala de diversas formas, mas tem uma forma que Deus fala que eu acho a mais especial de todas, além dos sonhos. Porque o sonho, ele é uma direção de Deus, é um projeto de Deus, é a palavra de Deus, e Deus certamente está revelando a você sonhos. Deus está colocando em seu coração um projeto, algumas vontades que você começou a ter, alguns pensamentos que você começou a ter acerca desse ano de 2020, estes sonhos que você começou a nutrir na tua alma e nos seus sentimentos, é uma direção de Deus, é Deus mostrando para você um caminho que você provavelmente vai trilhar, e se você permanecer firme e em fidelidade, certamente você vai caminhar na bênção e na direção de Deus. Mas existem as coisas assim, vamos dizer, mais imediata que Deus fala conosco. E uma das maneiras que Deus fala conosco, eu chamo ela de testemunho interior. Eu chamo ela de testemunho interior porque é aquele sentimento lá na alma, é aquela certeza no profundo do coração que nos vem. Mas isso é necessário que haja uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. A pessoa ora muitas vezes e em suas orações ela pede a direção de Deus. Ela pede a direção de Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos naquele momento qual é a direção de Deus. Tem coisas que nós já sabemos porque é revelado na palavra de Deus. Mas tem coisas que nós não sabemos, e aí nós pedimos para Deus, e não acontece de repente aparecer uma nuvem escura, e lá daquela nuvem sair uma voz igual a gente vê nos filmes. Algumas pessoas também esperam, quando perguntam algo para Deus, ou quando esperam a resposta, que elas vão abrir a Bíblia e vão botar o dedo, e aquilo que ela ler é Deus falando. Há aqueles que esperam que Deus envie alguém e diz: eis que o Senhor mandou dizer. E nesse apontar o dedo para a palavra, nesse tirar uma promessa da caixinha de promessa, nesse esperar que alguém venha para poder trazer um recado de Deus, muitas pessoas acabam se confundindo e entrando por pensamentos que não são realmente a direção de Deus. Então uma das maiores direções de Deus para a nossa vida é você falar com Deus. Ler a Bíblia, não um texto isolado, porque um texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós precisamos ler a Bíblia num todo, ler a Bíblia com oração, ler a Bíblia com a direção do Espírito Santo e orar.
quando você ora e pergunta para Deus, Deus sempre responde. E geralmente essa resposta, ela vem no nosso coração e na nossa alma. Às vezes você está inclinado para uma decisão e de repente o seu coração já não se sente tão bem com aquela decisão em oração, não se esquecendo que o nosso coração é enganoso, mas quando você está em comunhão com Deus, aí você começa então a se inclinar de repente para outra opção, e você começa a perceber que os caminhos, eles vão sendo abertos diante de você, é Deus dando a direção, e dentro de você há um testemunho interior, há uma certeza no profundo da tua alma, é por aqui, é Deus falando com você, quando você tem intimidade com Deus, é Deus dando orientação, quando você tem intimidade com Deus. Irmãos, Deus tem prazer em dar direção e orientação para o seu povo. Uma vez Jesus olhou para a multidão e ele ficou com o coração apertado, e ele disse: esse povo está andando como ovelha que não tem pastor, ou seja, não tem direção, não tem orientação. Eles precisam de direção e de orientação. E o sucesso na vida de um homem de Deus passa pela direção e a orientação de Deus. E o apóstolo Paulo tinha recebido, certamente em suas orações, uma direção de Deus. Ele falou assim, ele não disse: irmãos, eu estava orando e um anjo apareceu. Ele não disse: irmãos, eu estava jejuando e olha que... Não, ele simplesmente chegou e, com testemunho da tua alma, ele disse: irmãos, eu vejo que essa viagem não vai dar muito certo. Irmãos, eu vejo que essa viagem vai ser perigosa, com danos não apenas para o navio, mas também para as vidas. Então não é um bom momento. Mas quem era Paulo? Havia pessoas preparadas, estudadas, pessoas que tinham então o conhecimento daquelas áreas, daquele mar, e certamente não ia ouvir a palavra de Paulo e simplesmente desobedeceram e continuaram a viagem. E nós sabemos o que aconteceu na viagem. Um grande pé de vento chamado Euroaquilão, ele bateu contra o navio e as pessoas estavam morrendo. Eles começaram a jogar tudo para fora do navio, eles ficaram apavorados. Aí sim, Paulo fez a oração a Deus, e Deus deu outra direção para ele, e outra palavra em meio à tempestade. Veja como Deus faz. Deus falou antes da tempestade, mas a decisão não era de Paulo, então ele foi para o meio da tempestade. Às vezes, irmãos, você entra no meio de uma tempestade, porque a decisão não é sua. De repente você pode estar no meio de um vendaval: pastor, mas não sou eu que decidi, pastor, eu não tenho força para decidir isso. Mas mesmo em meio à tempestade, não se apavore, Deus vai te dar direção no meio da tempestade.